Justine morava com seus pais em uma cidade da Irlanda, uma cidade muito bonita, onde as pessoas deixavam as portas abertas porque lá era super seguro. Só que se tratando de casos criminais, a gente já sabe, né? A gente já aprendeu que nenhum lugar é seguro. Vem comigo que a história de hoje é da Justine Valdez. Sexta estranha com gente esquisita. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a Thaís Rory e sejam muito bem-vindos aqui aos casos desse canal. Gente, o caso de hoje é um caso, assim, que eu acho que mais assusta, né? Porque a gente sai de casa com toda a nossa rotina, e aí em mais um dia normal da nossa rotina, o certo é fazer o que tem que fazer, voltar para casa. Só que isso não acontece, então eu acho que o medo de todo mundo é isso, né? Tanto de quem está na rua e também de quem está em casa, né? Esperando os filhos ou alguém da família, algum amigo chegar. Vem comigo que hoje a história da Justine Valdez. Justine nasceu dia 28 de junho em 1993 na Filipinas. A família dela toda de lá daquele país. E os pais dela, chamados Teresita e Danilo, foram para Irlanda para ter uma condição de vida melhor, né? Então eles ficaram anos trabalhando e mandando dinheiro para a filha lá na Filipinas, que deve ter ficado, né, com alguém da família. E o que eles queriam é o quê? Construir uma condição de vida boa para que a Justine fosse para lá e pudesse morar lá e estudar lá. Em 2015 eles conseguiram, então finalmente a Justine pôde voltar a morar com os pais. E ela começou a estudar, a fazer faculdade de contabilidade. Ela era tida por várias pessoas, tá? Isso da Irlanda, que não eram pessoas da família dela. Ela era tida como uma pessoa adorável, meiga, amiga de todo mundo e que realmente é uma pessoa assim que vai fazer muita falta. Ela estava sempre rindo e, como eu falei para vocês, eles moravam em um vilarejo que era tido como um vilarejo assim super calmo e tranquilo e confiável. Além de estudar contabilidade, ela tinha 2 empregos. Ela trabalhava meio período como assistente de cuidados especiais e ela também trabalhava em um restaurante numa cidade vizinha chamada Bray. Ela usava ônibus para se locomover ali de uma cidade a outra e para onde ela quisesse ir. Ela sempre mantinha contato com os pais. Então ela mandava mensagens para eles, principalmente para a mãe, o dia inteiro. Então a mãe sabia passo a passo dela. Era 19 de maio de 2018, um sábado. Justine estava fora de casa, já tinha trocado mensagens 63 vezes com a mãe. Naquele dia ela precisou ir à delegacia, porque era lá na delegacia onde você muda o seu endereço, né? Então eles tinham acabado de mudar de casa, ela precisava falar qual era o novo endereço dela. A última mensagem que as duas trocaram foi às 4h20 da tarde e a mãe dela pediu para Justine passar na padaria e levar pão para casa. Então a Justine saiu da delegacia, aí ela foi para academia e depois da academia ela passou no mercado, na padaria e iria finalmente para casa. Então ela pegou um ônibus de número 185 e por volta de 6 horas da noite o ônibus chegou na vila onde elas moram. Descendo do ônibus e começando a caminhar para casa dela, ia demorar cerca de 15 a 20 minutos, só que ela nunca voltou para casa. Como ela não respondia mais, né, a mãe sabia que tinha alguma coisa errada. Justine tinha 24 anos de idade e ela era uma moça muito bonita. Então você está em um local e aí tem uma pequena comunidade de pessoas que nasceram na Filipinas, então isso já chama atenção. E a Justine era muito bonita. Isso fez com que as pessoas no ônibus notassem ela. Então perceberam quando ela estava no ônibus e quando ela desceu do ônibus. Às 6h24 da noite, logo depois que a Justine desceu do ônibus, a polícia recebeu um telefonema de uma mulher que estava com um filhinho no carro e ela viu um homem pegando uma mulher e colocando essa mulher no banco de trás. A mulher tentou resistir, não conseguiu e ela foi presa e esse homem saiu dirigindo. Ele tinha um carro Nissan, que é um Jeep preto. Cerca de 10 minutos depois, um homem viu uma cena muito estranha. Ele viu uma criança, que ele achou que era uma criança, no banco de trás de um Jeep, e esse carro passou por ele, e essa criança estava gritando, chorando, pedindo por ajuda. Esse homem, ele chegou em casa
E aí, quando ele contou essa história pra esposa, a esposa falou, gente, não, isso não é certo. Vai e telefona pra polícia agora contando isso. Isso era por volta, então, de 7h23 da noite, quando ele contou isso pra polícia. A polícia foi até o local onde a primeira motorista disse que viu à força a moça sendo colocada dentro do carro. Lá, eles acharam o celular da Justine caído no chão, junto com o pacote de pão que ela tinha comprado. Claro que sabiam que ela tinha sido raptada. Então todo mundo já foi procurar a Justine, tinham helicópteros, carros de patrulha e também eles queriam identificar de quem que era aquele carro. Às 3 horas da manhã, eles receberam uma pista e eles conseguiram descobrir de quem era aquele carro. Aquele carro estava registrado no nome de Mark Hennessy. Então eles foram até a casa do Mark. O Mark era um homem casado. A esposa dele se chama Nicola e ele tem 2 filhas. Parecia um homem assim com vida normal. Ele tinha 40 anos de idade. Inclusive, ele teve uma filhinha, né, recém-nascida, não tinha nem 1 ano de idade ainda, ela tinha nascido em setembro de 2017. A esposa disse que viu o Mark aquele dia, ele saiu para trabalhar às 7h30 da manhã, aí ele voltou para casa depois das 3 horas e disse que ia sair para beber com os amigos. E desde então ela não teve mais notícias dele. Os policiais foram até o pub onde ele costuma beber, falaram que realmente ele foi lá, ele assistiu um pouco de futebol, só que ele ficou somente 10 minutos e saiu. Nas câmeras de segurança é possível ver ele saindo do pub às 5h41. E aí ele vai até o estacionamento onde está o carro dele. Ele estava no telefone, então ele ficou um tempo lá conversando no telefone, desligou e depois saiu do carro. E aí, gente, meia hora depois é possível ver ele dirigindo atrás do ônibus, que é o ônibus que estava a Justine. As câmeras que ficam no ônibus conseguiu identificar o carro do Mark atrás do ônibus. Por volta de 11 horas da noite, ele voltou até o pub, mas ele estava sozinho, conversou com 2 pessoas que estavam lá e logo ele foi embora. O que ele fez entre esses horários, né? Ele saiu do pub às 5h40 e ele voltou 11 horas da noite. Cadê a Justine e o que ele fez com ela? Então estava todo mundo procurando a Justine e procurando o Mark. A polícia fez uma declaração de imprensa e pediram para que se alguém visse o carro, imediatamente avisassem a polícia. Então já tinha passado a madrugada do sábado, já tinha passado o domingo e às 8 horas da noite, uma mulher chamada Christine Connolly, ela tinha visto a declaração de imprensa e ela reconheceu o carro do Mark e reconheceu quando ele estava dirigindo o carro. O que ela fez? Ela começou a persegui-lo e ela telefonou para a polícia dizendo onde ela estava, que ela estava seguindo o carro dele. Ele estacionou o carro em um parque. Quando os policiais chegaram, ele estava coberto de sangue. O que aconteceu em seguida? Foi necessário fazer um inquérito. Os policiais não tiveram os nomes relatados, foram somente identificados como policiais A e policiais C. O policial A, ele estava no seu dia de folga, só que como ele era muito experiente, ele tinha 18 anos de corporação, ele foi chamado e ele quis ajudar na procura da Justine. Quando ele chegou lá até o carro do Mark, ele estava em uma posição que ele não enxergava bem dentro do carro. E o policial C estava na lateral do carro. Ele bateu na porta, pediu para sair, o Mark não saiu e de onde o policial A estava, ele estava vendo um Mark super alterado, mexendo os braços, viram que ele estava com uma faca na mão e esse policial considerou que a Justine estava dentro do carro embaixo, perto dele. E ele viu quando ele fez movimentos com a faca e ele acreditou que ele ia então passar a faca no pescoço da Justine. Por causa disso, ele pensou rápido e ele atirou 2 vezes. Ele acabou tirando a vida do Mark quando ele acertou no braço e no peito. Quando chegaram próximo, eles viram que o carro estava vazio. Na verdade, o Mark tinha cortado o próprio braço e ele queria tirar a própria vida, né? A Justine não estava lá. O que estava dentro do carro era uma garrafa de Jack Daniels, que é um whisky, e também encontraram 2 bilhetes que ele tentou fazer ali rapidinho, só que escrito com o próprio sangue dele. Um bilhete estava escrito desculpa e o outro bilhete estava escrito castelo. Então
Então eles foram procurar ali na região do castelo para ver se eles encontravam a Justine. Dia 21 de maio, eles encontraram o corpo da Justine no castelo de Puck, que fica no sul de Dublin. Ela estava em uma extensa floresta e ela foi declarada morta no local. A causa oficial da morte foi asfixia por estrangulamento. Acreditam que ela tinha sido morta na noite de sábado e ela estava com machucados, com hematomas no corpo e também com machucados nas partes íntimas dela. Olha só que estranho. Exames toxicológicos verificaram que ela tinha uma quantidade de cocaína no corpo dela. Só que era uma quantidade bem baixa e eles não conseguiam imaginar como que aquilo foi parar nela. Eles conseguiram determinar que a cocaína foi ingerida após a morte dela. Talvez, eu aqui pensando, o Mark tenha colocado cocaína nela pra, sei lá, se encontrassem ela, acharem que de repente ela tinha tido uma overdose, né? Eu pensei nisso agora. O que será que realmente aconteceu? Mark foi morto, né? Então, como que iriam saber das coisas? Nenhuma conexão foi encontrada entre Mark e Justine. Talvez ele a viu em outro momento trabalhando lá no restaurante. Talvez ele percebeu o ônibus que ela pegava e aí começou a cobiçar. Talvez isso tivesse acontecido, só que os dois mesmo se conhecerem, não se conheciam. Então o Mark, que por fora parecia aquele bom marido, pai de filhas, tal, ele tinha um lado maléfico que ninguém conhecia. Depois descobriu-se que ele usava muito cocaína, o que pode de repente explicar porque foi encontrado vestígios, né, no corpo da Justine. O casamento dele estava terminando, a esposa já tinha perdido o divórcio e ele estava totalmente endividado. A vida dele estava fora de controle. Começaram a relatar que ele estava procurando mulheres, queria pegar mulheres ali no pubs e até mesmo entrou em sites de aplicativos, né? Só que pelo jeito não sei se estava dando certo ou não. E por alguma razão, naquele dia 19 de maio, ele resolveu pegar a Justine à força depois de seguir o ônibus dela. Gente, o negócio foi tão louco, tudo aconteceu ali à luz do dia, não era um local escondido, era um local que passava carros, passava ônibus, absurdo. Mark, ele não era conhecido pela polícia, ele não tinha um histórico criminoso grave. Em 1999 ele foi encontrado com uma grande quantidade de maconha e em 2000 ele foi acusado de ofensa à ordem pública. Os pais da Justine nunca irão superar o que aconteceu. Eles falam que o Mark ter pedido a vida não diminuiu a dor deles, não foi bom para eles nem nada. Eles não culpam a Irlanda, eles só têm a agradecer àquele país que os ajudaram de tantas formas, tanto dando empregos para eles, dando uma boa condição de vida para eles. Só que infelizmente isso aconteceu não por causa da Irlanda, por causa do ser humano. Um pouco mais de um mês da morte dela, dia 28 de junho, ela completaria 25 anos de idade. Algumas pessoas fizeram uma pequena vigília para ela lá na Irlanda. O corpo dela já estava na Filipinas. Na Filipinas, eles costumam deixar o corpo descansando por 40 dias antes de enterrá-la. Então o funeral dela aconteceu dia 2 de julho, depois de 40 dias de descanso do corpo. E olha só como são as coisas, né? 3 semanas depois que a Justine foi enterrada, os pais encontraram nas coisas dela uma carta que ela tinha escrito. E essa carta, gente, ela agradecia pelas coisas que os pais dela fizeram. Ela dizia: para minha mãe e meu pai, não sei como expressar as palavras eu te amo, do fundo do meu coração, porque as palavras não são suficientes para que vocês saibam o quanto eu amo e o quanto eu me importo com vocês. É difícil para mim expressar, mas espero que esta minha simples carta seja realmente apreciada. Tenho tanta sorte de ter vocês como parte da minha vida. Por causa de vocês, eu superei todas as provações da minha vida. Sem vocês, minha vida agora seria uma bagunça. Vocês estão sempre aqui para me guiar, proteger e dar tudo o que eu quero. Gente, que chocante, né? Tipo, não era para ser, mas parecia uma carta de despedida. Pelo menos eles tiveram essa carta de agradecimento. É uma história muito triste, né? Onde a gente vê que essas coisas podem acontecer em qualquer lugar, em qualquer situação, com qualquer pessoa. Não existe local
totalmente seguro, né, gente? Infelizmente, a gente tem que estar de olho em tudo, né? Então, esse foi um caso, mais um caso triste, e a gente se vê então na próxima história, tá bom? Beijinhos pra vocês.